É, o Marcelo Santana Arouca, o que se passa na cabeça dos torcedores do Flamengo que reclamam da atuação de hoje do Tite? Parece que o Flamengo jogou contra o Goitacazes ou Boa Vista. Eu concordo com você. Então, aquela coisa, o Flamengo jogou com pouca posse de bola, o Flamengo jogou de outra maneira. Gente, um time tem que saber se comportar de diferentes maneiras, com desfalques, com o jogador sendo machucado, fora de casa. O Bahia é uma boa equipe. Num cenário como esse, você conseguir trazer a vitória, e assim, não passou ou um sufoco, teve momentos de pressão. Suportou bem, conseguiu o resultado, vai ter jogadores provavelmente recuperados até a volta, e vai ter jogadores chegando com as contratações. Então, até o jogo de volta, pode ser que o Flamengo possa se apresentar até de outra maneira. Agora, do mata-mata é isso, né, cara? Com o Arlan Silva fala aqui que a bruxa está solta no Flamengo, mais dois machucados hoje. Exatamente. Então, realmente não dá. O Tony Soares sorteia o manto agora que entrou 10 contos na conta. Não entrou, não, Tony. Esse dinheiro são honorários advocatícios. Esse dinheiro, quando for pago, né? Se for pago, ele vai ser para remunerar os advogados. Eu não ponho a mão em nenhum centavo, tá? Nessa questão, não. Tá? É outra história, tá bom? É, o Martins pergunta se algum jornalista vai questionar sobre o número excessivo de lesões. Não, mas isso não é difícil, os caras vão falar que é o calendário, que é puxado, tudo. E é isso mesmo, os caras acabam se machucando, né? A Cláudia Barbosa também aqui com a gente, também falando que a bruxa está solta. O Pires não teve gol nas costas do Ayrton Lucas, ufa, é verdade. Marcelo Chacal. A quinta contratação do Flamengo tem que ser um padre, diz ele. O Alisson Douglas, né? Estamos vivos, mas a cada jogo mais jogadores machucados. O Joacir Nunes falando que que o Flamengo cozinhou o jogo, mas, cara, isso também é uma virtude. Um time de futebol tem que saber jogar de diferentes maneiras, gente. E se adaptar às circunstâncias. Tá? E hoje o Flamengo tem que se adaptar a esse tipo de jogo. Eu acho que é preciso entender isso. O Flamengo completo, jogando no Maracanã, a gente sempre espera que seja dominante, que tenha posse de bola, que ataque bastante. Agora, com os muitos problemas que teve, no final do jogo terminou ainda com um jogador improvisado novamente, começou com o Léo Ortiz novamente improvisado de volante. Então, quando você tem tantos problemas, você vai tentar jogar da maneira possível. Eu acho que se queixar do jogo de hoje, desculpa, gente, aí é maluquice. Aí beira, sei lá, loucura mesmo. Aí é coisa que não tem cabimento. Me desculpe, mas não dá. Aí não dá. É querer demais, achar que vai. É até prepotência isso, porque acha que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, passando o trator, mesmo desfalcado. O Amadeu Figueira, fala agora, fala sobre. Cadê? Sumiu aqui. Fala sobre se agora o Flamengo, quase na semifinal, deve pensar em Copa com força máxima. Eu continuo achando que o Flamengo tem que trabalhar colocando em campo os melhores times, a melhor escalação do brasileiro. E o que for possível na Copa do Brasil. Isso não vai mudar, cara. Não vai mudar. Agora, se você chegar. é, Agora, se você chegar numa semifinal, numa final, e estiver mal no campeonato brasileiro, aí você vai priorizar a Copa. Mas se você estiver bem no brasileiro, o brasileiro tem que ser a prioridade, na minha opinião. É, O Adalberto Damasceno com a gente aqui, o canal dos melhores, pergunta se o Flamengo se retraiu depois do gol. Se retraiu e também foi empurrado pelo adversário. O Bahia foi para cima. Mas o Bahia é muito arame liso, né? Cria, mas não faz o gol. Existe uma outra situação em campo, gente, que é o adversário. O adversário também ataca a equipe e empurra a equipe para trás. O Luiz Morro pergunta se a dosagem de minutagem não pode ser colocada na mão do Tite. Ele não usa os meninos da base no segundo tempo, bom com substituições. Ah, cara, não sei, não dá para falar assim de forma tão leviana até. Eu teria que pegar, estudar os números. Ele está só com os garotos no banco. Ele poderia usar mais os garotos, sim, mas tem várias lesões, gente. Várias contusões, sei lá. Por que tem que sempre procurar culpado? Por que não dá para entender que está acontecendo? O calendário é puxado, os jogadores estão se machucando, não só no Flamengo. Por que tem que ter sempre um culpado? Por que não pode entender que é o contexto geral? Eu não sei, enfim. Vicente Alves Pereira Neto também com a gente. João Carlos Neri falando das contusões. O Vicente Alves falou que estava vendo também, estava de olho em São Paulo e Atlético, vencido pelo Atlético por 1-0 no Morumbi. O Ademir Costa fala que tem que rezar o Flamengo. O Bruno empolgado aí com a vitória, rumo ao penta, diz ele. O Gustavo Mesquita, né? Os jogadores que foram contratados agora podem ser inscritos na Copa do Brasil e Libertadores? Sim. Até o dia 9 eles podem ser inscritos na Copa do Brasil e até o dia 13 na Libertadores. Se a memória não está me traindo, as datas são essas.
O Marcelo Reis fala que não foi o futebol dos sonhos, mas o resultado foi positivo, que adianta sair como louco, tomar 2 ou 3 gols. Aí nem tem condição de jogar dessa maneira, da forma como o time está desfalcado e tudo mais. Obrigado ao René Câmara aqui pela mensagem, muito obrigado pela solidariedade também. O Felipe Veiga pergunta do Plata, deverá vir. O perturbado, não tem 10 mil na minha conta não, cara. Isso é honorário advocatício, não vou receber dinheiro. Tá? Falando sério, esse assunto é um assunto sério. André Prudente critica a comissão técnica. O Vicente Alves falando que o Lucas Moura perdeu um gol sozinho na pequena área do jogo do Morumbi. O Davi Linhares, Bruno Henrique voltando a ser decisivo. Realmente, ele é um cara decisivo, né? Também aqui o Eduardo Supla criticando também o Tite. Cara, o Flamengo ganhou o jogo fora de casa, com desfalques, com o jogador sendo machucado, e os caras estão reclamando. Pô, vou te dizer, é demais. Não sei que planeta vocês vivem, o que vocês acham que o Flamengo é, entendeu? Eu acho que o Flamengo é o Manchester City jogando o Campeonato Brasileiro. Realmente é um pouco demais. Nossa, que loucura. Tudo bem. Poxa, eu gostaria que o time jogasse. Cara, não dá para jogar da maneira que vocês querem, com tantos problemas. E o Bahia tem um bom time, o Bahia tem investimento pra caramba ali, cara. É um time de qualidade, com bons jogadores. Domingo contra o Botafogo, vocês viram o jogo que o Bahia fez? Jogo duríssimo, lá e cá. Sofreu ataques perigosíssimos do Botafogo, criou situações. Mas, enfim. É, O André Vitor achando que o Michel não joga domingo, mas volta depois da data FIFA. Tem tempo para isso, né? É, O Ricardo falando aqui que alguma coisa errada na preparação física. Eu não falo sobre essas coisas porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Ficar especulando sobre questões médicas, isso não é papel de jornalista. A gente pode questionar, sim, porque perguntar à pessoa. Agora, tem uma sequência de jogos. Sequência de jogos, os jogadores se machucam. Enfim, essa é uma realidade que tem que ser encarada, né? O quê? O Matheus Cordeiro, acho que o Léo Ortiz tem que ser titular, eu também acho. Aí, Cris Guedes, será que não tem nada errado com o DM? Mas, Cris, os jogadores estão se machucando. Aí que eles entram no departamento médico. A gente pode chamar o departamento médico quando eles demoram a sair, quer dizer, não cura nunca. Quando o cara se machuca, é a mesma coisa. Se você se machucar, você vai no hospital. Machucou o pé, por exemplo. A culpa não é do médico. Agora, se ele não consegue te curar, aí você pode questionar o trabalho do médico. Agora, quando você se machuca, a culpa não é do médico, certo? Então, não entendo, assim, nesse caso, não entendo apontar para o DM, né? O Claudio Zanella fala dos gramados ruins também, que podem prejudicar os jogadores e tudo mais. Aguardando ainda a entrevista do Tite, que ainda não começou. É o Tite que voltou hoje a ficar à beira do campo depois de ficar afastado por conta da questão do problema cardíaco antes durante o jogo aliás, né? Se sentiu mal após o jogo contra o Bolívar, lá em La Paz.